E aí, como é que você está? Eu me chamo Hilton Kimas e esse é o meu podcast, o KimasCast, um espaço em que falo sobre o que sinto e penso. E o assunto de hoje ele é uma coisa assim um pouco mais good vibes, mais tranquila. Eu não quero trazer nenhum assunto de opinião, mas eu quero falar sobre algo muito importante, que é os nossos hobbies e a nossa vida amorosa quando era adolescente, quando era criança. E eu quero trazer aqui um pouquinho da minha vida pessoal para que vocês possam me conhecer e que esse episódio seja bem divertido, bem dinâmico. Eu não fiz um roteiro, eu recebi várias dicas de amigos muito amorosos que me deram alguns toques sobre algumas coisas e eu gostei pra caramba. Então esse aqui é um episódio um pouco mais descontraído. Essa é a nova estrutura que eu vou adotar daqui pra frente. Eu espero que você possa curtir este episódio e também compartilhar, né? Compartilhe com as pessoas. Desde criança, eu amava fazer um monte de coisas. Então, assim, eu gostava de brincar, jogar videogame, brincar de brinquedos, cantar e fazer um monte de coisa. Coisas assim de criança e pré-adolescente mesmo faz. Porém, tinha uma coisa que eu absolutamente amava fazer, que era escrever. Eu lembro de escrever várias histórias fantasiosas, histórias de terror também. Eu já cheguei a ganhar alguns prêmios por uma história de terror que eu fiz. Assim, não era uma coisa muito apropriada pra uma criança, mas, assim, eu jogava Mortal Kombat, então eu deixava minha ideia fluir, minha cabeça pensar e eu só escrevia. Então, eu sempre tive muito essa questão de escrever, de fazer poemas. Eu lembro que umas colegas da minha turma ia participar de um concurso e elas precisavam de um nome, aí eu fui e dei um nome, uma ideia de nome, elas colocaram no poema delas. Então assim, eu gosto bastante e gostava muito de escrever, e principalmente poemas amorosos, poemas sobre várias coisas que eu tava sentindo, e até hoje é desse jeito, só que não tanto porque eu dei uma parada. Mas eu tive um boom de escrever poemas amorosos quando uma menina nova chegou na roça, né? Porque eu morava na roça, e ela tinha chegado, assim, ela era nova, eu conheci ela no ônibus da escola. A gente não tava se dando muito bem no início, não, mas depois a gente virou amigo. A gente teve uma pequena discussão que eu nem lembro do que era, mas eu só sei que depois, no mesmo dia, a gente esqueceu aquilo durante as aulas e durante o recreio, e a gente já voltou, nossa, tagarelando o busão inteiro da volta pra casa. E assim, ela era muito bonita, então eu me atraí muito por ela. Eu acho que foi assim, meu segundo grande amor, assim, da adolescência, e eu gostei pra caramba dela. Eu curtia a vibe dela, ela gostava de jogar videogame, então assim, isso deu um match, assim, na minha cabeça, tá, gente? Não faço ideia de como foi na cabeça dela. Eu acho que foi só um menino normal, um maluco, mas na minha cabeça foi algo muito legal e eu gostei bastante de tê-la conhecido. E assim, a questão da gente virar muito amigo depois disso era que meu pai, ele trabalhava numa plantação de uva. O ex-patrão dele, que é amigo do meu pai, amigo da gente, ele tinha uma plantação de uva e meu pai cuidava das uvas, então ele fazia vinho, ele fazia suco de uva e cuidava das plantações, né, de várias uvas. Tinha uva pra vinho, uva pra suco. Era uma loucura, eu não sei muito sobre uva, só sei que era muito gostoso o vinho, o suco e as uvas, então era muito legal. E aí, quando a gente estava voltando pra casa, ela viu o ônibus e ela falou assim, nossa, que legal, nossa, eu queria uma uva dessa. Aí eu moro aí. Aí o que eu pensei? Ah, vai lá em casa que aí eu te dou umas uvas e tudo mais depois. Aí beleza. Eu achei que não ia rolar, né, gente? Na minha cabeça não ia rolar. Porém, ela acabou indo sim, mais tarde. Não sei se foi no mesmo dia ou no dia depois da gente se conhecer. Mas ela foi lá com a família dela buscar uma bandeja de uva e meus pais, eu apresentei ela pros meus pais. Falei, isso aqui é minha amiga da escola e tudo mais. Plot twist, já tava apaixonado. Mas eu falei, isso aqui é minha amiga da escola e tudo mais. E os pais, você já sabe, né? Meu pai já começou a me zoar e tudo mais. Mas eu falei, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu apaixonado pela menina no primeiro dia que eu conheci. E aí, a gente virou muito amigo da família dela, a minha família, a família dela.
Eu lembro que quando eu comecei a escrever poemas amorosos, foi depois disso, depois que eu conheci essa menina. Eu tive um boom, assim, de criatividade para eu poder escrever. E aí eu expressava meu amor em vários poemas, acrósticos. Nossa, eu deixava minha cabeça voar longe. Eu não tinha esses poemas, mas eu gostaria muito de tê-los. Eu acho que eu joguei fora, mas assim, seria uma recordação muito legal acerca disso. Por mais que não deu em nada entre eu e ela, assim, foi uma história muito engraçada, gente, porque a gente foi de inimigos a amantes na minha cabeça, tá, gente? Na cabeça dela nunca rolou nada, nunca teve nada, é só na minha cabeça. Foi enemies to lovers totalzão assim. Obviamente eu tive amores antes e amores depois, mas vamos focar nesse daqui porque eu já tô me expondo demais. Eu e essa menina nos tornamos muito amigos, nossas famílias também, a gente ia pra casa dela, ela vinha pra casa nossa, com os primos dela, então assim, foi muito legal, foi uma fase muito boa da minha vida que eu lembro com muito carinho, mas aconteceu uma coisa. Chegou um grande e temido dia, o dia que eu vou embora de onde eu estava e volto para a cidade em que nasci. E eu tive que escrever uma carta de despedida, falando tudo que eu sentia. Eu poderia ter mandado os poemas antes, mas eu decidi que ia escrever nesse dia e entregar para ela. Só que duas coisas aconteceram. Uma, eu não tive coragem, e segundo, eu guardei a carta e nunca mais eu fiquei sabendo de onde essa carta estava. Eu acho que eu joguei fora muito tempo depois, acho que se perdeu. Gente, depois dali eu nunca mais parei de escrever essas coisas românticas. Quando eu voltei pra cá, eu continuei escrevendo e eu gostei de uma nova menina e eu tava escrevendo muitos poemas, só que dessa vez eu tive coragem de entregar. Também não deu em nada, mas pelo menos eu tive coragem, então me dá uma colher de chá aí, porque eu tive coragem de entregar esses poemas e essas cartas. Eu tô contando isso pra você sobre eu escrever e tudo mais, e qual a minha relação com a escrita, porque os meus textos, eles sempre foram os meus melhores amigos. Eu sempre consegui me expressar e até hoje é assim, eu só consigo me expressar plenamente escrevendo. Por isso a minha dificuldade em criar roteiros e falar eles, porque eu prefiro ler do que falar. Eu consigo me expressar melhor. Mas com o tempo que eu fui crescendo, que eu fui virando mais adolescente e passando daquela fase de infância, eu fui parando de escrever. Não sei se foi por conta de rejeições amorosas que eu sofri na adolescência, ou se era uma autocobrança por eu não escrever muito bem, e às vezes eu queria escrever bem, eu não conseguia. Assim, não que eu acreditasse que eu fosse ser um Stephen King, ou sei lá, o Tolkien, ou o C.S. Lewis, mas era uma coisa que eu gostava bastante, e que eu teria desenvolvido se eu tivesse continuado escrevendo. E também não que eu fosse ganhar dinheiro escrevendo, era só um hobby que eu gostava muito, mas que com o tempo eu fui deixando de lado, porque eu não era bom o suficiente também, e eu acho que o boom das redes sociais também ajudou muito a eu me fechar no meu mundinho e parar de compartilhar essas coisas, porque eu também escrevia bastante no início da pandemia e eu postava muitos textos, eram sobre cristianismo e tudo mais, porém eu escrevia e postava, mas com o tempo isso foi deixando, eu deixei isso de lado e a causa eu ainda não sei, mas possa ser que tenha sido muitas causas, porém eu voltei a escrever. Eu não queria e nem quero ser um escritor famoso ou alguma coisa do tipo. É só uma forma muito íntima de falar sobre os meus sentimentos, sobre mim e sobre as pessoas que eu amo. Através de textos, de poemas, de muita coisa bagunçada, porque às vezes eu anoto, eu nem sei onde é que eu anotei, mas agora eu tô com um caderninho e eu tô deixando as datas e as horas em que eu escrevi para eu poder me lembrar disso futuramente. E o cerne desse episódio é apontar a dificuldade que a gente tem atualmente de externalizar os nossos hobbies, porque a gente precisa ser muito performático e muito profissional nas coisas que a gente faz. Por exemplo, eu sou designer gráfico, eu tenho que ser ultra profissional e fazer bem o que eu faço no design gráfico. Eu não preciso pintar uma tela tão bem como Picasso, eu não preciso escrever tão bem quanto Tolkien.
As comparações, elas acabam ferrando com a nossa cabeça, porque a gente para de fazer as coisas que a gente gosta muito pela comparação e também pela questão de como o outro vai enxergar isso. Ai, será que ele vai achar bonito? Só que ninguém tem que achar bonitas as nossas coisas, entendeu? Nós temos que gostar das coisas que nós produzimos, dos nossos hobbies. Hobby é pra se divertir. O jogar videogame não tem que ser uma coisa, um bicho de 7 cabeças, uma coisa altamente performática. Tem que ser uma diversão. Escrever textos e poemas tem que ser o seu sentimento ali, e não se a sua escrita está ortograficamente ultra correta, ou se o texto está coerente entre si. Logo a gente percebe que a gente vai deixando as coisas que a gente gosta de lado por conta de uma cultura de alta performance. Atualmente parece que tudo precisa ser perfeito, tudo que a gente posta nas redes sociais tem que ser perfeito, o ângulo perfeito, a forma perfeita de fazer. E aí o que a gente tá tendo? É um bando de gente que tá fazendo um roteiro de vídeo de carrossel por inteligência artificial, não tem um olhar humano e fica tudo parecido. E a gente acha chato, porque nossa, parece o carrossel que eu vi passado, parece o vídeo que eu vi agora há pouco. Eu vou ler aqui a frase que eu anotei para ser a frase principal desse podcast, que diz assim: a gente se cobra demais para sermos impecáveis em coisas que deveríamos gostar de fazer por fazer. E é a questão também, gente, de postar em rede social. Eu até postei esses dias no meu Threads e no meu Instagram que tá tudo bem a gente postar por postar. Às vezes a gente não quer ser um influencer, a gente só quer postar e tá tudo bem. Rede social é pra gente se socializar, pra conversar com os outros, mas parece que a gente transformou tudo em uma questão de criador de conteúdo. A gente transformou as redes sociais, que era algo tão legal, em algo profissional. Sabe qual é o sentimento que fica? É que tá todo mundo competindo nessa dança. Mas e se você dançasse no seu próprio ritmo? Que tal você tirar da sua gaveta aquelas colagens, aquela chuteira, aquela bola de vôlei, aquele controle do Xbox, aquele caderno e só curtir as coisas que adorávamos fazer? Até quando a gente vai deixar essa ditadura da alta performance ditar as regras sobre o que nós gostamos ou não de fazer? E assim, pode ser um conceito, não sei se existe esse conceito da ditadura da performance, mas eu anotei aqui, e se for eu criei esse conceito, mas eu acho que já deve existir. Mas assim, nós não precisamos performar o tempo inteiro, nós não precisamos ser bons em tudo. Tá tudo bem a gente ser medíocre e ruim em várias coisas. Eu não preciso ser bom em escrever um roteiro maravilhoso de podcast e produzir um podcast de alta qualidade. Eu não preciso ser bom nisso. Eu faço isso porque eu gosto, porque é o meu hobby, eu acho divertido. E você também não precisa ser bom para fazer as coisas que você gosta, para executar os hobbies que você deseja muito, e que você ama, e que você amava fazer. Por isso, volte a pintar, a dançar, mesmo que você seja mais dura que concreto. Volte a escrever, mesmo que suas histórias sejam tão ruins quanto de uma criança. Cante mesmo que você semitone e desafine, posta seus vídeos se você gosta. Pinte mesmo que seja como uma criança quando vai pintar um desenho e colore tudo fora da linha. Apenas pare de performar e seja você. Isso é mais autêntico que qualquer outra coisa. Você pode ser estranho e esquisito, e tá tudo bem, não tem nada de errado com isso, eu também sou estranho e esquisito. Trate os seus hobbies com a mesma leveza com que você trata a si mesmo. E se você não trata a si mesmo com essa leveza, comece a tratar. Gente, eu gostaria muito de ter umas histórias de amor mais profundas, mais legal, um namoro pra contar, sei lá, uns beijos, umas pegação, mas eu não vivi isso na minha adolescência e nem agora. Eu sou muito na minha, então vou ficar devendo essas partes, tá bom? Mas eu vou compartilhar mais coisas da minha vida pessoal por aqui, e também parte disso é porque assim, eu sou cristão, né, gente? Então, eu fui ensinado numa educação cristã e tudo mais. Não que tenha alguma coisa de errado de ter vivido essas coisas, tá bom, gente? Não me entenda mal, não tem nada de errado. É super normal adolescentes viverem essas vidas amorosas assim. É só que não é o meu jeito, nunca foi. E eu tenho que respeitar a minha pessoalidade, quem eu sou. E não tem nada de errado se você já viveu esses namoros, essas histórias. É muito legal, eu gosto de ver e séries de romance, essas coisas assim, porque mostra bastante a vida de outras pessoas, as perspectivas de outras pessoas, mas essa aqui é a minha perspectiva, até porque esse aqui é o meu podcast, então eu vou falar da minha vivência, tá bom? Não vou trazer vivências de outras pessoas. E eu espero, mesmo que a minha vivência tenha sido monótona e chata, mas que esse episódio tenha te divertido, e os próximos também, que você se divirta, porque eu vou trazer umas
maluquice aí, tá bom? Esse episódio termina por aqui, eu espero que tenha sido benéfico, que tenha sido bom, que você tenha gostado desse novo jeito de falar aqui, de gravar e tudo mais. Eu tenho certeza que o Ryutinho ficou muito orgulhoso de mim, porque eu voltei a escrever poemas, textos e as coisas que eu gosto. E também tô voltando a fazer os meus hobbies que eu gostava, mas que eu parei, e eliminando essa cultura de alta performance na minha vida. Muito obrigado mesmo a você que ficou até o final. Deus abençoe a sua vida. Me siga nas redes sociais, todas elas são @HiltonKimas, HILTONQUIMAS. Muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, tchau.